centroavante que tenha força para pressionar, que tenha um físico privilegiado, que seja um cara que saiba atacar espaço, porque pede um jogo vertical também, e depois que tenha boa relação com bola. Obviamente que o Flamengo pede as melhores características nesse. E Bruno Henrique continua sendo utilizado mais centralizado, na verdade tem sido assim a temporada inteira, desde o início do ano. Primeiro ao lado de Plata, numa situação mais confortável para ele, uma dupla de ataque, tal qual ele já executou com o Gabigol. Mas desde a volta do Arrascaeta ao time titular, ele foi mantido. Os últimos 4 jogos, os dois jogaram juntos. E o Bruno Henrique tem se destacado, continuando a sua trajetória histórica contra os rivais e com a camisa do Flamengo, ele que é um dos grandes caras que já vestiu essa camisa. Pois bem, nesse vídeo a gente vai mostrar como o Bruno Henrique tem se reinventado, afinal de contas nunca é tarde para aprender. Nem para ele e nem pra gente, afinal de contas a Semana do Consumidor da #Treinamentos dá oportunidade, aquele curso que a gente vem procrastinando há muito tempo, com 50% a 60% de desconto. Tudo isso vai acontecer entre o dia 11 e o dia 17 de março, e você mirando no QR Code que está aqui na tela ou clicando no link no comentário fixado, você vai ter acesso a promoções imperdíveis de Power BI, de Excel, de Python, de Full Stack, de inteligência artificial e todo e qualquer curso daquelas principais ferramentas que o mercado de trabalho exige para você poder ou alçar o cargo que você deseja dentro da sua organização ou até aquele emprego dos teus sonhos fora dela. Então aproveite para aprender coisas novas tal qual o Bruno Henrique tem aprendido, e eu vou te mostrar tudo aqui nesse vídeo, falando sobre tática sem tatiquez. É claro que falar disso depois do gol que ele marcou contra o Vasco na primeira partida da semifinal fica até fácil, afinal de contas ele, como um centroavante, tirou com um toque na bola e finalizou no segundo toque na bola de bate pronto com a perna ruim no ângulo, né? E fica fácil, não precisa ser analista para falar isso. Então isso seria o básico do básico, mas a gente vai mostrar como ele tá tendo que se desafiar já muito para lá dos 30 anos, tá tendo que se desafiar para conseguir se adaptar a essa função. Em determinados momentos, é claro que nem tudo são flores, ele ainda tem que se adaptar, afinal de contas, eventualmente fica na frente da bola, eventualmente faz corta-luzes ali, sem uma noção muito correta de posicionamento, eventualmente ele vai ficar um pouco desastrado e vai até tentar fazer jogadas que ele fazia pelo lado achando que tinha o mesmo espaço e não tem. No duelo aéreo, ele vai enfrentar zagueiros mais altos do que os laterais que normalmente enfrentava, jogando um pouco mais aberto, partindo um pouco mais da ponta. E na hora de dar passes, ele também pode errar um pouco na força, afinal de contas ele vai dar o passe de dentro para fora. Tudo muda e nem sempre ele vai estar no melhor contexto. É verdade que outras vezes ele vai estar sim no melhor contexto dele, vai receber a bola podendo partir para cima da marcação com o campo. E aí quando ele estiver nesse contexto, de fato, nem cavalo aguenta, como diria outro atacante histórico rubro-negro. Mas, além de tudo isso, ele pode potencializar o próprio jogo a partir da capacidade que ele tem de pressionar, e pressionando pelo meio, né, por dentro, é muito mais diferencial do que pressionando pelo lado. E aí ele consegue ser determinante até em condição de fazer gols, mesmo jogando fora da sua zona de conforto histórica ao longo da sua carreira, né? Ele tem essa capacidade de 1 contra 1 e essa pressão alta que o faz recuperar muitas bolas na frente, e isso tem o ajudado sim em vários dos momentos. Em outros momentos ele precisa ficar de costa pro gol, centralizado no meio da área, e aí ele tá se adaptando, é claro, mas mesmo assim a gente já vê uma evolução, ele tem tocado nas bolas, ele tem sido de fato uma referência e não tem saído de lá para perder bola, para tentar jogadas, para fechar a linha de passe, o que é um grande erro, um erro comum de jogadores que não tem esse cacoete de centroavante e acabam querendo participar mais do jogo. Eu vou trazer um dado para vocês. O Bruno Henrique, quando tá jogando ao lado do Gonçalo Plata, participa em média 47 vezes no jogo. E quando ele joga com a Arrasca, ele participa 35 vezes. Então ele tá sabendo se controlar, segurar para participar menos. E aí quando ele participa, a missão é conseguir participar
com eficiência, como nesse caso que ele deixou o Arrascaeta de cara pro gol, e como no outro caso, também contra o Vasco, que ele coloca o Gonçalo Plata para sofrer um pênalti, fazendo uma jogada típica de pivô. Aliás, ele tem se desenvolvido nisso, né? A gente tá vendo em determinados lances ele começar ali devagar, ele ainda se adaptar, ele entender o tempo da jogada, a zona congestionada, nunca foi muito a dele, mas aos poucos, jogando a poucos toques, ele consegue ter essa real noção e começando devagar, ele vai aos poucos se aperfeiçoando no jogo de costas. E isso tem sido muito marcante no seu jogo. Jogar a poucos toques, entender a sua localização no campo e se sacrificar pelo time quando necessário. O Filipe Luís tem falado muito sobre isso com ele. Aí vejam como ele já consegue jogar a um toque e fazer o jogo acontecer com uma certa tranquilidade, né? Ele tem muita consciência, tem muita qualidade e tem muito espírito coletivo. Isso tem ajudado demais ele nessa jornada, que já começa a fazer umas jogadas típicas de Pedro, tá? De camisa 9 mesmo, com técnica e sabendo usar o corpo que tem, a força que tem. Ele vai aos poucos conseguindo até pifar companheiros, como nessa construção linda que o Flamengo fez, e ele colocou o Varela na cara do gol através de um passe lindo. Também jogando de costa ali contra o Alexander Barbosa, né, que se diz o Durão, olha o que ele fez com ele. Mesmo de costas, ele consegue girar, coloca a caneta no cara e leva a bola para a linha de fundo. Então ele vai conseguir fazer jogadas até de efeito. Aqui ele recebe do lateral, ele tem dificuldade porque tem dois marcando ele vai achar um chapéu a lá Pedro e vai desafogar o lance. O Bruno Henrique tá cada vez melhor nisso. Não é surpreendente para ninguém, né? Afinal de contas, ele é um fenômeno. Eu acho que faltou paciência aos outros treinadores que tentaram por muito pouco tempo, o adaptar ali, talvez até pela falta da necessidade. Você tinha o Pedro e você tinha o Gabriel, que por pior que tivesse, ele precisava estar jogando, senão os problemas eram ainda maiores para quem tivesse comandando o rubro-negro. Agora o Flamengo parece ter, né, tem o treinador com a quantidade de respaldo necessário para insistir nessa mudança e também ter a tempestade perfeita para que o Bruno Henrique se adapte como atacante central. Ele tem crescido em gols, ele que tinha passado em branco o ano passado com o Filipe Luís, ele tem crescido em participações, crescido ali nos pivôs e sido determinante também nas construções e no desafogo, fazendo ótimos pivôs que lembram, remetem bastante o Pedro, tá bom? Se você curtiu esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal pra gente alcançar logo os 77 mil inscritos, 80, 90 e 100 antes do Mundial. Vou estar presencialmente no Mundial de Clubes e queria lançar o desafio para vocês, de vocês se inscreverem no canal e chamarem no mínimo um amigo para se inscrever também, se você curte meu trabalho, porque assim a gente vai chegar mais rápido aos 100 mil. Como o Bruno Henrique é muito carismático, essa é uma boa oportunidade para isso. Vai lá, chama a galera para assistir sobre esse unicórnio, né? Cada vez mais unicórnio que consegue fazer um pouco de tudo e agora está se tornando um excelente centroavante, um 9 de referência, tá bom? Muito, muito obrigado e eu fui!